Fala galerinha, beleza? Bom, vamos começar um tema hoje e o tema é As Cruzadas. Mas antes eu gostaria que vocês fossem até a descrição desse vídeo, porque lá tem um link e esse link traz um texto para vocês. E eu acho que vale muito a pena vocês darem uma lida antes. Bom, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre as cruzadas, nós temos que entender então que foram guerras entre cristãos e muçulmanos. Mas por que eles entraram em guerra? Aí não tem como falar uma seguinte situação: a expansão islâmica. Mas o que foi isso? Vamos lá. Aí no mapa, o ponto preto representa a cidade de Meca, onde o islamismo nasceu. Maomé deu início então a essa religião monoteísta em uma área, uma região em que era politeísta. Bom, só que o islamismo não ficou apenas nessa cidade. Eles expandiram suas religiões. Na verdade, impuseram sua religião a outros povos, aos demais povos dessa região. Já o ponto vermelho representa a cidade de Jerusalém, uma cidade extremamente sagrada para os cristãos, para os judeus, mas também para os muçulmanos. E é aí que vai começar o problema, porque os muçulmanos, com sua expansão, com seu império árabe, vai acabar tomando a cidade de Jerusalém. E isso vai ser um problema muito grande para os fiéis. Bom, se nós estamos do ponto de vista dos cristãos, os fiéis são os cristãos e os infiéis são os muçulmanos. Mas se estivermos olhando do ponto de vista dos muçulmanos, os muçulmanos são os fiéis. E, obviamente, aí então os cristãos seriam os infiéis. Bom, continuando. Essa expansão não vai parar por aí. E o problema só vai aumentar para os cristãos, porque agora os muçulmanos tomam parte da Europa, terras cristãs. O feudalismo está acontecendo aí, por exemplo, tá? Então agora temos uma situação em que as guerras vão começar. As cruzadas agora vão partir da Europa em direção à Ásia, ao Oriente Próximo, tanto por terra quanto por mar. Bom, temos então o seguinte contexto. As cruzadas são guerras de cristãos contra muçulmanos, têm início no século XI e vão até o século XIII. Então temos aí 200 anos quase de guerra. A expansão islâmica que os muçulmanos fizeram vai acabar conquistando Jerusalém. E isso vai ser um problema. Então agora os cristãos têm que reconquistar Jerusalém, mas também têm que reconquistar a Península Ibérica, aquela parte lá de terras cristãs na Europa. Bom, qual era a situação da Europa Ocidental naquele momento? Muita fome. Por quê? Houve um crescimento populacional e tinha muita gente para pouca comida, para pouca terra, tá? Então, na verdade, as cruzadas não são apenas guerras religiosas. Nós temos também a ideia de cruzadas como sendo guerras econômicas, porque também havia a possibilidade do enriquecimento. Se caso algum cruzado ou soldado de Cristo, ou seja, aquelas pessoas cristãs que iam lutar contra os muçulmanos, havia a possibilidade dessas pessoas de conquistarem terras para elas, ou então alguma outra riqueza que estaria em poder dos muçulmanos. Então, tendo essa possibilidade de enriquecimento, isso vai chamar muita gente para lá. E também, como já foi dito antes, as cruzadas eram guerras religiosas, de caráter religioso, porque o Papa daquele momento disse o seguinte: aquele que for lutar contra o muçulmano terá todo o seu pecado perdoado. Então isso vai trazer muita gente para Jerusalém. Então, clérigos, ricos
e pobres serão tidos como soldados de Cristo. Todos tinham motivo para ir até Jerusalém. Como eu já disse também lá no mapa, rotas terrestres e rotas marítimas foram utilizadas para chegar até Jerusalém. E agora uma curiosidade, na verdade uma consequência das cruzadas. O comércio de longa distância vai começar a nascer, porque vocês lembram muito bem que no feudalismo o comércio da Europa Ocidental ele praticamente chega a zero. Mas agora, com as cruzadas, uma das consequências vai ser isso, a volta do comércio, sobretudo o comércio de longa distância. Mas não para por aí, não. Porque as cruzadas vão levar ao fim do feudalismo. Como assim? Pois é, não tinha muitas pessoas saindo da região feudal em direção até Jerusalém? Bom, o que vai acontecer então com a mão de obra dos feudos? Vai diminuir. Com isso, os senhores feudais, os nobres, procuram novamente os reis para que eles comecem a tomar conta daquela região. Isso vai fazer com que o poder do rei volte novamente. Então vai voltar a uma centralização política naquela região. Com isso, então, se dá o fim do feudalismo. Bom, não tem como não perceber, olhando a arquitetura espanhola, por exemplo, essa imagem do Palácio de Alhambra, lá na região de Granada, na Espanha, onde os muçulmanos, com sua expansão árabe ou expansão muçulmana, conquistaram. Então eles vão deixar várias heranças culturais ali. E esse é um exemplo, esse palácio aí é um exemplo, é uma arquitetura típica árabe. Bom, galerinha, essa foi apenas uma introdução sobre o assunto. Outras videoaulas virão para a gente terminar, concluir todo esse assunto. Até lá. Beijo.